que via as dificuldades, a situação que Lázaro estava a passar, a vivenciar naquele momento. E Jesus, por não estar ali próximo, manda-te mensageiro, homens para comunicar a situação do amigo de Jesus. Porque não era todas as pessoas que podiam entrar na residência de alguém. Tinha que ser alguém especial, alguém que pudesse ter este prestígio, compartilhar este momento de dormir, de descansar, de dialogar. As pessoas apenas que chegavam na casa de alguém era passageiro, não demorava, eles apenas passavam de passagem. Mas Jesus já era diferente. Jesus entrou na casa de Lázaro e fez morada. Mas diz a Bíblia que mandando um mensageiro, homens para anunciar, falar, comunicar o que havia acontecido destas situações. E Jesus, quando ouve esse comunicado, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E vemos que Jesus, que ouvindo isso, e as pessoas que levavam as mensagens, e os discípulos que estavam com Jesus, quem sabe ele dizia: Senhor, não é teu amigo? Vamos lá socorrer, vamos lá ajudar. Eles precisam de uma palavra, eles precisam de um socorro. Mas Jesus sabia o momento, a hora certa de agir. Deus nunca vai adiantado nem atrasado, mas Ele sempre chega na hora certa. Quem pensava que Jesus chegava atrasado ou adiantado, se enganava, porque Jesus sempre chegava na hora certa, para que a glória de Deus fosse manifestado, para que as pessoas pudessem ver, contemplar as misericórdias de Deus. Mas vendo que chega o segundo mensageiro, vem o terceiro, e quando o terceiro retorna para sua casa, para dizer às irmãs as mesmas palavras, as mesmas respostas, as mesmas condições, mas observamos que o mensageiro já recebe a notícia que Lázaro havia morrido, e Jesus não chegou. Jesus não se aproximou-se naquele momento que mais esta família precisava. Quantas vezes passamos por estas circunstâncias, quanto mais a gente precisamos de um socorro, de um auxílio, de um momento que Deus venha nos consolar, nos ajudar nas horas da dificuldade. Mas observamos que Jesus sempre chega na hora certa. E devido às tradições que era criada, que ele esperava que o esquife, que passava 3 dias, ele pudesse ressuscitar de novo.
Mas Jesus chegou ao quarto dia, e quando a Bíblia revela no capítulo 11, verso 25, chega Marta, se prostra e diz: se tu tivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Mas observamos que quando essa situação, Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Mas por causa dos ensinamentos, daquilo que Jesus falava e elas escutavam, todos eram testemunho daquilo que Jesus falava naquelas reuniões com aquela família, acerca do que ia acontecer, dos mortos ressuscitar. Quando Paulo refere na sua carta, no livro de 1 Coríntios, também no livro de 1 Tessalonicenses, possamos observarmos o que Paulo ele traz esta ínfla, o que Jesus falou para esta família, sobre a ressurreição dos mortos. E observamos que ela, por estar orientada, aconselhada por Jesus, ela diz: Senhor, sei que meu irmão há de ressuscitar nos últimos dias. Mas Jesus ele estava falando para agora, para hoje, não era para ontem, não é para amanhã, mas é para agora. O milagre era agora que ia acontecer. Ele esperava os milagres futuros. Ela estava crendo no milagre no futuro, mas Jesus estava falando agora. É agora, não é amanhã, não é depois, mas é agora que o milagre vai acontecer. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele disse: eu sou a ressurreição. Ainda que esteja morto, viverás. E Jesus vai mais adiante e procura saber onde estava Maria. E ele vai até onde estava Maria. E Maria se prostra, como fez Marta, mas de um modo diferente, de um quebrantamento. Ainda que a resposta, as palavras, foi as mesmas expressão, mas Jesus olha para Maria, pela forma que ela se expressou. Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. E Jesus olha para aquela mulher, aonde colocaram, aonde puseram, e ela diz: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias, não há condições. Mas Jesus não se importou se tinha 4 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, mas aonde estava o esquife, ou o defunto? E observamos ali que a Bíblia nos mostra que Jesus chorou, teve de compaixão, de misericórdia, compartilhou a dor de uma perda, de um amigo, de alguém que ele visitava, de alguém que ele compartilhava. Jesus ele sente as nossas dores, Jesus ele sente as nossas necessidades. Não pense que Jesus ele não se importa conosco. Não pense que Jesus abandona os seus filhos, as suas filhas. Não, Jesus não abandona ninguém, mas Jesus se importa com a nossa dor. E a gente vê isso no texto, que Jesus chorou. Jesus chorou. E nós vemos que leva Jesus aonde estava o esquife.
aonde estava, aleluia, Lázaro. Depois de 4 dias, em uma situação que a ciência comprova e aprova, que durante 3 dias nosso corpo já começa a ter uma situação reagente de uma forma que ninguém poderia chegar perto, porque o corpo já estava se deteriorando. Porque o organismo, o nosso coração, que bombeia o sangue, o corpo já não tinha mais esta reação para manter o corpo sadio. Tudo parou, o rins parou, o coração parou, o cérebro parou, e não tinha mais como que o corpo se manter intacto, mas apenas as situações que estavam acontecendo durante os dias de um corpo ter suas composições. Mas Jesus, ele não se importou se aquele corpo já estava entrando em uma situação crítica. Mas aonde puseram? E Jesus olha para aquelas pessoas que estavam ao redor, pede para que ele tire aquela pedra, mas alguém ainda se refere e diz: já cheira mal. Não há condições para a gente tirar aquela pedra, porque o corpo já está deteriorando, já está entrando em uma decadência. Mas observamos que Jesus, que manda tirar aquela pedra, porque já era de uma cultura. Hoje a gente vê a forma que os nossos corpos são envolvidos, colocados. Mas naquela época se envolvia em panos, rolados, balsamado, e levado a uma caverna e colocado os seus corpos para ali o tempo desgastar. Mas observamos que quando aqueles moradores tiram aquela pedra, e os discípulos que estavam ali com Jesus, ouvindo as críticas, o que as pessoas falavam, o que as pessoas diziam, porque havia críticas. O que é que ele vai fazer? O que vai acontecer? Quem é este homem? Jesus vai à oração, o Pai agradece e apresenta a Deus para que seu nome fosse louvado ali, naquele momento, aleluia, naquela ação, oh aleluia. E observamos que a Bíblia mostra que quando Jesus termina a oração apresentando o seu Pai, para que Ele seja glorificado através do seu Filho, Jesus. Jesus começa agora a dizer, chamar pelo nome: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E aquelas pessoas que via, que ouvia o que Jesus estava falando, chamando um defunto. Mas diz a Bíblia Sagrada que aquele esquife, Lázaro, que estava
de 4 dias, que não tinha mais condições nenhuma. O seu organismo, o seu corpo já começa agora a voltar ao normal, bombardear o sangue para o coração, o cérebro funcionar, todo o seu corpo ter agora, aleluia, oxigênio. Quem é que faz isso? Que homem é esse? Quando observamos que quando os discípulos estavam no mar, que Jesus falou para o vento, para o mar, que homem é esse? Que até os mortos ressuscita. Que o corpo começa a ter oxigênio, voltar ao normal. O sangue ser bombardeado para o coração, voltar para as veias. Os rins, aleluia, começar a fritar. Que homem é esse? Que tudo lhe obedece, que escuta a sua voz. Os nossos corpos. Por isso que nós dizemos que Jesus é médico por excelência. Deus faz coisas que a ciência não consegue identificar e dizer quem foi e como foi. Quem é esse? Que homem é esse? Já veio Lázaro com as suas ataduras de uma situação